E ela tá chegando, meus amigos e minhas amigas, finalmente a Série C do Campeonato Brasileiro com informações. Ainda faltam algumas, mas pelo menos as informações principais. Tem a tabela, a fórmula, a janela de transferências já está disponível para a gente. Vamos falar um pouco sobre a Série C. Já começa o período de especulação, de acompanhar os adversários, o período bom do ano onde a gente fala da disputa do Confiança no Campeonato Brasileiro. Vem comigo que a gente vai falar bastante Série C nesse vídeo e nessa semana aí que está se iniciando. Série C, tabela, fórmula e janela de transferência. Vamos lá. Essa notícia não saiu em nenhum veículo, eu fui pegando aqui e ali, já que aconteceu agora à tarde, então o Twitter estava uma loucura. As datas, primeira fase, dia 3 de maio a 3 de setembro, ou seja, realmente teve um atraso por conta desse atraso do arbitral. Então demorou 15 dias, era para começar meados de 20 de abril, vai começar somente lá para o dia 3 de maio, 15 dias, uma semana de atraso aí, e só termina a fase de grupos em 3 de setembro. A segunda fase vai de 4 de novembro a 29 de outubro, e a final 5 e 12 de novembro. Essa é a calendário da Série C. Esse slide ficou meio cagadinho, mas vocês me desculpem. Janela de transferência, primeiro período de janela de transferência até o dia 3 de abril. Entre 3 de abril e 3 de julho não se poderá fazer transferências e teremos mais um mês de janela aberta de 3 de julho a 2 de agosto. Essas são as primeiras informações que eu trago aqui para vocês. Quanto a esse atraso, a gente já falou aqui em outro vídeo, vacilo da CBF, dava para ter feito esse arbitral antes, organizava melhor, dava mais tempo, mas enfim, pelo menos vai cumprir o prazo regulamentar que o Estatuto Torcedor dá de 60 dias entre o arbitral, a divulgação da tabela e o início da competição. Sobre a janela de transferência, é uma novidade, eu ainda não sei se é uma novidade boa, se é uma novidade ruim. Talvez para a gente seja uma novidade boa, porque a gente já está com um planejamento até bem feito, ainda que a pré-Copa do Nordeste não tenha sido o resultado que a gente esperava. Então, Confiança está montando um time, a gente está essa semana só, chegaram 4 contratações, podem chegar mais até esse de abril, então, como Confiança está planejado, talvez seja bom. A gente já está com planejamento em dias, um time formado, jogando. E aí, times que estão meio enrolado, meio em crise, por exemplo, o Belo, que foi desclassificado agora da Copa do Brasil, trocou de técnico, talvez não tenha tanto tempo assim de montar um time, aí vai ficar um tempão aí, vão ficar aí 3 meses, 3 meses sem poder contratar. Pode ser uma ajuda, vamos ver aí como isso se dá. É a primeira vez que o Confiança participa de uma competição com janela de transferência, então a gente vai aí se adaptando e ver o que é bom e o que é ruim disso, mas eu quero ouvir sua opinião. Gosta desse processo de janela de transferência ou não? Fala aí para nós. Vamos seguir aqui com a Série C. Regulamento. O regulamento é o mesmo do ano passado. Primeira fase, turno único, jogos de ida, 19 partidas para cada clube. Os 8 melhores se classificam para a segunda fase e os 4 piores caem para a Série D. Na segunda fase, serão os 8 melhores que eu falei, serão divididos em 2 grupos de 4 com jogos de ida e volta. Os 2 melhores de cada grupo sobem para a Série B e os melhores de cada grupo, os primeiros de cada grupo, fazem a grande final. Essa já era esperado a manutenção do regulamento. Se teve uma leve esperança, uma pontinha de esperança de que esse ano finalmente iríamos para as 38 rodadas, mas tudo isso depende de grana. Se a Série B está capengando atrás de patrocínio, imagina a Série C. Já era esperado um regulamento que o ano passado a gente torceu o bico, mas viu que deu certo, foi bem interessante, perigoso, mas bem interessante, bem emocionante. Claro que para mim a ida e volta em 38 rodadas ainda é o ideal, mas esse formato é um pouco melhor do que o formato anterior de grupos A e B que a gente disputou aí por tantos anos. Então, o objetivo é simples, ou ficar entre os 8 primeiros, ou pelo menos não ficar nos 4 últimos, e aí a gente segue na Série C, na pior das hipóteses, né? Nada de cair para a Série D. Então, regulamento feito, vamos lá
falar um pouquinho sobre a tabela do Confiança. Agora é que o bicho pega. O Confiança estreia no dia 2 de maio, 2 ou 3 de maio, contra o CSA em Alagoas. O primeiro jogo que a gente vai ver no Batistão vai ser contra o Altos na rodada 2. Depois a gente recebe o Figueirense na rodada 3. Na rodada 4 a gente viaja para São Bernardo para encarar o São Bernardo. De São Bernardo a gente vai para o Belém do Pará encarar o Remo no Mangueirão. Isso é uma boa notícia, já que o Confiança não costuma perder do Remo jogando em Belém. Quando em Aracaju a gente é muito freguês do Remo. Então, superstição, sabe que eu acredito. Então, que bom que esse jogo vai ser lá no Mangueirão. Eu acho que vai ser no Mangueirão. Enfim. Rodada 6, o Confiança volta para Aracaju e recebe um estreante na Série C. Um outro estreante, né? A gente já vai visitar o São Bernardo e recebe o estreante na rodada 6, que é o Amazonas FC, jogando no Batistão. Seguimos aqui para as próximas 6 rodadas. A gente, na rodada 7, vai a Minas Gerais visitar o Pouso Alegre e volta para Aracaju para receber o Náutico Capibaribe. Não será dessa vez que eu vou ver minha filha para assistir um jogo do Confiança. Na rodada 9, o Confiança visita o América de Natal em Natal. E de Natal, na rodada 10, ele vai até Manaus visitar o Manaus. Na rodada 11, volta para Aracaju e recebe o Ipiranga de Erechim. Permanecendo em Aracaju, recebe o Volta Redonda na rodada 12. Na rodada 13, viajamos até o Santa Catarina para encarar o Brusque. Voltamos para Aracaju na rodada 14 para encarar o Operário Ferroviário, 2 times que enfrentamos recentemente da Série B. E depois voltamos para o sul do país para enfrentar o Zequinha no Passo da Areia. Jogo complicadíssimo, já que o Zequinha é muito forte em casa. Voltamos para casa na rodada 16 e encaramos o Floresta do Ceará. E depois viajamos para Aparecida para encarar o Aparecidense fora de casa pela 17ª rodada. Ainda fora de casa na 18ª rodada, encararemos o Belo e fecharemos a Série C em casa contra o Paysandu na rodada 19. Eu botei 18 aqui porque eu sou burro. Então, se você fez a conta certinho, o Confiança fará 9 jogos em casa e 10 fora. E eu vou explicar a vocês o porquê. A gente achava que era pelo ranking da CBF. Se fosse pelo ranking, a gente faria 10 jogos em casa e 9 fora. Mas parece que os 4 que caem da Série B fazem 10 jogos em casa. Os 4 que sobem da Série D fazem 10 jogos fora. E aí, os outros 12 times vai depender da classificação na Série C passada. Como a gente não foi bem na Série C passada, a gente acabou sendo penalizado e vai fazer apenas 9 dos 19 jogos em casa, faremos 10 jogos fora. Então, o senhor Vinícius Eutrópio precisa melhorar esse desempenho. Bem, a gente ainda vai analisar a tabela com calma, ver a projeção de pontos, e a gente vai fazer ao longo dos próximos vídeos, mas eu já trago uma coisa bem interessante aqui, ó. Essa reta final do Confiança na Série C é bem chata. Então a gente precisa chegar muito resolvido nessa reta final, porque a gente vai pegar nas 3 últimas rodadas Aparecidense fora, Belo fora e Paysandu em casa. Então abrir o olho aí, tem que chegar já resolvido em termos de rebaixamento, só precisando de poucos pontos, de conquistar poucos pontos para buscar uma classificação entre os 8. Se a gente voltar um pouquinho, ainda tem Brusque e Operário aí nesse bolo aí dessa reta final. Então, diferente do ano passado, vamos pegar uma reta final muito pesada, então nada de levar drama para as últimas rodadas. Mas como eu falei, isso foi só um spoiler do que a gente vai fazer na semana que vem, onde a gente vai analisar a rodada. Eu acho que eu já vou trazer tier list de como estão os nossos adversários para vocês, para nós entendermos como estão aí os adversários. E agora já entrou no clima de Série C, claro que o estadual tá bombando também, tem jogo aí decisivo contra o Lagarto, mas você acompanha tudo aqui no canal, aqui você não fica
Aqui você não perde nada. É isso, galera. O que é que você achou do regulamento, da manutenção do regulamento, da tabela? Gostou? Será que essa mudança de fazer 9 jogos em casa e 10 fora vai nos prejudicar muito? Deixa a sua opinião aí pra gente seguir o papo desse vídeo. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui. Gostaria de agradecer à turma que tem nos ajudado financeiramente também no canal, ajudar a gente a crescer aqui no YouTube. André Otsuki, Felipe Florencio, que são membros desse canal, Fernando Santana, Júlio Marcel, Aparecido Silva, Pablo Góes, Lucas Mota, Diego Couto e Daniel Tete, que chegaram junto através de Superchat e Pix. Muito obrigado, a ajuda de vocês é fundamental para a gente poder manter o nosso canal ativo.